Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é sexta-feira da 17ª semana do Tempo Comum, dia 29 de julho, e a igreja celebra o dia dos santos Marta, Maria e Lázaro, amigos de Jesus. O evangelho desta sexta-feira está em João, capítulo 11, versículos de 19 ao 27. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Deus lhe concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará? Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Creis isto? Respondeu-lhe ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chama-nos a atenção o fato de Jesus não ter ido à casa de Marta e de Maria, que choravam a morte do irmão Lázaro. Ele fica do lado de fora da cidade e manda chamar as duas irmãs. Marta, ao saber que o Senhor estava ali, ela corre ao encontro dele. É interessante esse detalhe muito próprio de São João, justamente para nos mostrar que Jesus não entra onde a morte está. Porque a morte não é projeto de Deus, mas consequência da ausência do homem do coração de Deus e escolha do homem pelo pecado. O Cristo vem para vencer a morte. E se o homem desejar ser vencedor sobre a morte, o homem terá que voltar à fonte da vida que um dia ele negou porque quis ser como ela e não estar nela e com ela. Para se vencer a morte, temos que ir ao encontro do Cristo. Por isso Jesus não entra onde a morte está, mas convida os que estão na morte, como fez com Lázaro, a vir para fora, a vir até ele. E aqueles que escutam a sua voz, como Marta ouviu que Jesus estava ali e correu ao encontro dele, como Maria depois ouviu também o chamado, o mestre está aí e te chama, e corre ao encontro dele, esses recebem a vida. Porque ir ao encontro de Cristo significa acreditar nele, ter fé. Somos salvos pela fé. E isso se justifica quando Jesus nos diz no evangelho desta sexta-feira: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então nós somos salvos pela fé. Porque quem crê no vencedor da vida, que é Cristo, ainda que morra, quer dizer, ainda que atravesse o vale da morte, não morrerá. Porque o Senhor nos envolve com a sua vida e não permite que a morte faça mal algum aos homens que estão com ele, que vivem nele e por ele. E completa: todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais.
todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Então a morte que o homem experimenta é uma morte física somente. Porque o corpo nada mais é que uma casa, uma tenda, como diz Paulo, que o Senhor nos deu para viver neste mundo. Mas um dia a tenda tem que ser desarmada, a casa tem que ser deixada, porque precisamos voltar para a casa do Pai. A casa vazia não significa a morte, mas a ausência de um morador que permanece vivo. E no caso daqueles que passam pela experiência da morte física, estes permanecem vivos na casa do Pai. Não moram mais na casa corpo, moram na casa do Pai. Entraram na eternidade. E o Senhor ainda nos assegura que nos ressuscitará. Porque Ele é a ressurreição e a vida. E quando o Senhor diz que nos ressuscitará, é para cumprir o que Jó já havia dito. Na minha própria carne eu verei a Deus. Por isso os cristãos esperam, tal qual nos foi prometido, que Cristo volte. Porque ao voltar, Ele vai destruir a morte física que ainda atormenta o homem. Nos fará ressuscitar. Nos dará um corpo glorioso, um corpo que não mais morrerá. Um corpo semelhante ao seu corpo ressuscitado. Porque a ressurreição não é promessa para a alma, a ressurreição é promessa para o homem. E o homem é feito de corpo e alma. A alma permanece viva porque crê, e quem crê no Cristo não morrerá jamais. Mas o corpo falece e é sepultado. Mas quando o Senhor voltar, Ele destruirá a nossa última inimiga, a morte. E por isso chamará os corpos à vida. As almas se encarnarão novamente na carne gloriosa, na carne que já não mais conhecerá o tempo, a fragilidade, a imperfeição. Porque cheia dos traços da eternidade e redimida pelo sangue redentor do Cristo, que volta, esta carne se erguerá para a glória de Deus. Na nossa própria carne veremos a Deus. Marta, Maria e Lázaro experimentaram a força do Cristo que vence a morte quando ressuscitou Lázaro. Por isso, a festa destes três amigos de Jesus é festa da vida, é festa de ressurreição. É a certeza de que quem escuta a voz do Cristo e vai ao seu encontro, vence a morte, recebe a eternidade e no último dia ressuscitará. Eu sou a ressurreição e a vida. Que nós possamos então viver a vida na carne segundo a nossa fé, para que por esta fé possamos levar a nossa carne à experiência mais bonita de ressurreição. Que Lázaro, Marta e Maria intercedam por nós, para que ninguém se perca nas estradas da vida, perdendo-se de Cristo e, por consequência, perdendo a salvação. Que fique no coração de todos a bênção deste Deus da vida, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um ótimo final de semana para todos vocês. Um beijo grande no seu coração.